eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Louvado seja Deus. Vou contar uma obra que o Senhor trouxe para que eu contasse. Peço aos irmãos e as visitas do canal que fiquem até o final, porque essa obra traz com conselhos. Deus seja louvado. Há vários anos atrás, não sei quantidade de tempo não, foi antes da pandemia, já estava nessa graça santa na congregação, louvado seja Deus. Falei congregação, lembrando que quando eu digo que esse canal não tem nada a ver com a congregação que está no Brasil, eu quero dizer o seguinte, não, eu não falo o nome da congregação, nós não temos nenhum ligamento deste canal com a congregação, pois nós temos que tomar muito cuidado. Recomendo, dou conselho para os irmãos, quando contar uma obra, evita de dizer nomes, sabe? Porque não tem que provar nada para ninguém. Mas se alguém te chamar em particular, aí você de repente fala, se você sentir de Deus de falar o nome das pessoas, nome do local, porque é perigoso para fins de processo, né? Se você olhar aí, muitas instituições estão processando alto mesmo algumas pessoas que tendem a falar no nome delas, né? E não pode falar. Então, assim, por isso quando eu digo que o canal não tem nada a ver com a congregação que está no Brasil, é no sentido de que não falo o nome dela nem nada, eu só cito o nome devido à obra ter alguma relação, né? Assim, mas como nós dizemos, é uma obra avulsa. Deus faz as obras avulsas, né? Louvado seja Deus. Sem consentimento de ministério, da igreja, assim, não, é Deus que faz a obra de Deus e vida que segue, louvado seja Deus. Aí cada um responde ante Deus sobre os seus atos. Então, voltando para a obra, meus irmãos, senti de falar isso, não estava nada programado para falar sobre essa situação, mas é só para dizer sobre isso, porque eu imagino eu escutando uma obra e alguém fala, não, essa obra não tem nada a ver com a igreja X, a qual nós servimos a Deus. Eu, por exemplo, talvez eu até sairia, mas eu só estou explicando. Então, voltando para a obra aqui, para a obra, então tem vários anos, eu não lembro quanto tempo que foi, mas o Senhor me trouxe avante essa obra e me fez lembrar para contar. Fiquei relutante durante um certo tempo, mas o Senhor me mandou contar e é tão interessante ficar na comunhão com o Senhor que o Senhor esses dias pregou para mim, no particular. E é tão gostoso, gratificante, honroso quando o Senhor faz isso. O Senhor prega para nós. Então, vamos continuar na linhagem dessa obra que Deus colocou no coração para contar. Aconteceu assim, certo dia, eu estava já deitado, estava dormindo, né, com a minha esposa, louvado seja Deus, a qual também vou guardar como já guardei o nome, né? É igual o meu nome também, já falei algumas vezes aí, em alguma obra e outra, mas vou guardar tudo. Então, aí eu estava dormindo, né? Louvado seja Deus, como de costume, claro, né? Louvado seja Deus. E de repente, meus irmãos, no sono, já dormindo, não sei quanto tempo, eu senti uma presença chegando próximo a mim. E naquela presença eu abri o olho e aquela presença chegava próximo à minha casa aqui. Eu não sabia onde que estava, mas por olho, mas por sentir eu sabia que estava chegando próximo a mim. O que que eu fiz? Eu fui orar, né? Primeira coisa que veio na cabeça, ó, será que eu vou ser recolhido agora? Mas após esse pensamento, eu pensei, eu vou orar. E fui clamar a Deus, fui orar ao Senhor, né? E aquela presença ali chegando próxima, e ela parou. Eu comecei a clamar, orei ao Senhor, até que o Senhor colocou em paz o meu coração, até que o Senhor me acalmou. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então vai o primeiro conselho. Ore, clame a Deus, que, que o Senhor te dará direção, te dará força, o Senhor te dará a oração, mas ore, clame a Deus, louvado seja Deus. E nisso eu continuei orando, o Senhor me pôs em paz, me pôs em tranquilidade,
E eu peguei e voltei a deitar novamente, voltei a dormir, na verdade, novamente. Aí eu estou dormindo, louvado seja Deus, e dado momento, eu não sei quando, apareceu para mim, eu creio que foi em sonho, uma potestade. Então, escute até o final, em nome de Jesus. Esse tipo de obra é obra que nós não contamos no culto, na hora da celebração do culto ao nosso Deus, e nós não costumamos contar, mas eu estou sentindo de contar, e eu contei uma vez até hoje essa obra que o Senhor me mandou contar na hora do culto. E eu até pedi perdão para os irmãos, mas o Senhor está mandando eu contar. E apareceu uma potestade no formato de um gato. E essa potestade virava para mim e falava que a minha esposa estava me traindo e falava um monte de coisa nessa linhagem desse segmento. Aí, se eu não me recordo bem, ou se eu recordo bem, eu creio que eu devo ter clamado, né? Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Meus irmãos, eu acordei com batedeira. Batedeira é aquela quando o coração dispara, não é bem falta de ar, tipo, com a respiração assim, ó, desse jeito, com a respiração assim, suando muito, 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 muito. E aquela coisa martelando, né? Ó, sua esposa está te traindo. Ó, e falando, né? Acordei com aquele trem martelando na minha mente o tempo todo. E nisso eu fiquei quieto, eu fui buscar o quê? Conselhos na palavra de Deus. Glória a Jesus. E eu buscando conselhos na palavra de Deus, eu peguei e fui procurar canais aí que leva com o nome de CCB, é, de irmãos de pregação, de anciães, ou eu procurei uma pregação, né, que estava na internet. E na pregação, meus irmãos, o irmão que pregava lá, que atendia o culto, que era um ancião, o culto foi gravado, né? Provavelmente alguém gravou na igreja e postou, né? Louvado seja Deus o áudio. E o irmão falava lá, entrava na linhagem lá da palavra e falava assim: olha, muitas das vezes o inimigo ele se usa de situações e às vezes sonhos, mas o inimigo é mentiroso, não acredita no inimigo, fique firme naquilo que Deus te fala e tal. E foi falando nesse sentido. Irmãos, o Senhor falou comigo, usou aquela pregação que eu escutei e falou comigo, como o Senhor fala conosco. Louvado seja Deus. Então, esse é o primeiro conselho. Não dê ouvidos ao inimigo. Entendeu? Estou sentindo de dizer porque eu creio que tem pessoas que muitas das vezes, pode ser até irmãos. Eu sei de um caso em que a pessoa sonhou que o marido estava traindo e a pessoa já acordou revoltada, batendo mesmo, dando tapa, brigando, e o marido dormindo, né? Dormindo. A pessoa muitas das vezes dá mais ênfase, dá mais credibilidade. E olha que são irmãos nossos, é do nosso meio, né? Não vou dizer, não é na comum, não estou dizendo que eu congrego, não. Eu vou dizer assim para guardar, né? Vamos dizer aqui no Brasil, né? Conheci um caso. Então, muitas das vezes acontece que a pessoa dá mais credibilidade quando de repente o inimigo leva a pessoa a uma coisa, a uma experiência, né? Maligna, vamos dizer assim. E a pessoa acha que aquilo ali, foi. Não. Aí entra a segunda parte. Depois eu volto para a continuação da obra. A segunda parte, onde o Senhor essa semana pregou no meu coração. Meus irmãos, ore a Deus para obter sabedoria. Igual numa obra anterior a qual o Senhor me deu de contar, clame a Deus, porque a sabedoria, ela fica gritando nas ruas para ver se alguém escuta ela. Está escrito na palavra. Então ora a Deus para ter a sabedoria, para que o Senhor te dê essa sabedoria. Por quê? Porque, por exemplo, para você, a primeira coisa, discernir seria o que está ou o que estaria levando os seus pensamentos naquela hora. Tem um ditado popular que diz que mente vazia, oficina do diabo. Isso aí tem bastante credibilidade. Tem algumas frases aí que a gente sabe que são verdadeiras, igual aquela que diz que casa de ferreiro, espeto de pau. Então, desse jeito. Então, tem algumas frases aí que são verdadeiras. E essa daí também. Então, a primeira coisa, volto a dizer, que se discernir, que tem que se discernir, segundo o Senhor pregava em meu coração, pregava para mim
essa semana agora que já está se passando, ou talvez final de semana, não recordo, foi por esses dias agora recente. O Senhor pregou para mim o seguinte: comece a discernir as vozes que, que têm direcionado, falo vozes no pensamento, aquilo que tem direcionado os seus pensamentos, para você ver se são coisas de Deus ou não. Por exemplo, se a pessoa estiver tranquila, calma, está assim, sereno, vamos dizer, está na paz de Deus, né? E de repente começa a pensar alguma coisa referente à briga de alguém, alguém que conhece, e aquilo começa a trazer um certo tipo de falta de paz, revolta, meus irmãos, isso aí é o inimigo soprando na mente das pessoas, né? E se a pessoa fica olhando para isso demais, fica pensando demais nisso, começa porque o inimigo ele é mentiroso. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. A palavra fala sobre isso. Ele é o pai da mentira, né? Muitos seguem o inimigo pensando que é o pai, mas é o pai da mentira. Louvado seja Deus. Satanás, naquela linguagem lá, traduzido pelo dicionário João Davis, quer dizer enganador. Se fosse para dar um nome do inimigo em português, não seria esses nomes, seria o enganador. Então nós chamaríamos Satanás de enganador, porque ele é o pai da mentira. Até o Senhor Jesus diz sobre isso. Olha, quando eles interrogam Jesus no livro de João, fala lá, olha, nós temos um pai que é Deus. Aí o Senhor Jesus vira e fala para eles, olha, se o seu pai fosse Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Mas vós tendes um pai que é homicida desde o início e é o pai da mentira, que é Satanás, né? Resumindo tudo isso aí, então, meus irmãos e visitas do canal, nós temos que fitar os nossos olhos em Jesus. Agora, voltando para a obra a qual eu estava contando, então o Senhor, mas antes de voltar para lá, o Senhor pregou muito no meu coração, pregou muito na minha mente sobre isso. Vamos começar, ou vamos, como se diz, a palavra me fugiu aqui agora, prestar atenção naquilo que está sendo os nossos pensamentos, para onde está sendo direcionado o nosso pensamento, que você vai descobrir que provavelmente pode ter inimigos aí soprando coisas na sua mente e você vai descobrir que você não tem que pensar nessas coisas. Muitas das vezes, igual eu, segundo o Senhor já me mostrou em várias experiências, músicas seculares, muitas das vezes são brechas, quase sempre são brechas do inimigo na vida das pessoas. A pessoa está de boa, como se diz o outro, está na paz, né? Na paz de Deus, está tranquilo. De repente começa a tocar uma música antiga, dos anos 60, dos anos 70. Aí de repente a pessoa já começa a sentir alguma coisa, fala, olha, começa a ficar triste por causa de alguma situação, alguma coisa que talvez nem a situação, mas é alguma coisa que vem à mente. Então nós temos que nos afastar da aparência do mal, como a palavra diz. Nós temos que fazer essas coisas. E a palavra fala assim que aquilo que as pessoas fitam os olhos e olham naquela coisa que é a concupiscência da carne, aquela coisa, ela vai, de tanta pessoa olhar, a pessoa vai acabar sendo seduzida. Por exemplo, se a pessoa já tem um fraco sobre relações sexuais e essas coisas mais, se a pessoa já tem um fraco sobre esse tipo de coisa, mas a pessoa começa a olhar demais adereços, né, do sexo oposto, eu estou tentando falar de um jeito mais simples para todos entenderem, segundo aquilo que é a obra que o Senhor colocou hoje no meu coração, que eu disse que viria com conselho. Louvado seja Deus. Então, se a pessoa ficar fitando demais os olhos naquilo, e não ficar na comunhão com o Senhor, pode ser gregos e troianos, crentes e outras denominações de outras religiões, a pessoa tem uma probabilidade grande de cair. Mas o Senhor Jesus, louvado seja Deus, é que nos guarda, é o Senhor Jesus é que aparece nas nossas lutas, que aparece no meio das situações e que nos abençoa. Então eu trago segundo glórias, louvado seja Deus, segundo aquilo que o Senhor colocou para contar essa obra com conselhos. Louvado seja Deus, segundo o Senhor pregou em meu coração esses dias agora. Então, preste bastante atenção no que você anda pensando,
na hora que está parado, tranquilo, de repente vem os pensamentos, que talvez você vai descobrir que o inimigo, às vezes, ele fica jogando umas ciladas na mente das pessoas. E assim aconteceu, quis acontecer comigo, naquela forma de voltando agora para a obra, naquela forma daquela obra que o Senhor colocou no coração de contar. Então o inimigo se manifestou do jeito que ele quis se manifestar, que o Senhor permitiu, e veio contando as mentiras. Porém, meus irmãos e visitas do canal, se isso acontecer, vai congregar. Louvado seja Deus. Foi o que eu fiz naquele momento, segundo o que eu poderia fazer, né? Sem externar aquilo que o inimigo colocou naquele momento que eu estava ali no quarto dormindo com a minha esposa, e aconteceu tudo isso até determinado ponto onde eu parei de contar essa obra. E eu fiz o que? Eu fui buscar conselho de Deus. O Senhor, eu fiquei parado. O Senhor não falou comigo, eu falei, eu vou buscar conselho de Deus. Catei meu celular e coloquei num culto na igreja Congregação que está no Brasil. Volto a dizer, você já sabe que não é um canal que tem nada a ver com congregação, não falo o nome da congregação, mas eu cito porque eu congrego, né? Sou servo de Deus, sirvo a Deus, louvado seja Deus. E nisso a pregação começou a passar por isso. E o irmão falando, eu também não vou citar que irmão que estava pregando, era um ancião, e o irmão foi passando, e a linhagem da palavra, de repente o irmão sentiu de Deus lá naquela pregação que o nosso Senhor é onisciente, onipresente e onipotente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. É o Deus do presente, do passado e do futuro. O nosso Deus, ele é acima do nosso conhecimento, igual a palavra diz, que assim como a gente anda sobre a terra, assim é o nosso conhecimento. E os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Está dizendo lá em outras palavras, mas é isso. Os seus pensamentos aí são como se fosse você andando sobre a terra, mas os de Deus é além dos nossos. Então ele é o Deus do hoje, do ontem, é o Deus de hoje, foi o Deus de ontem e continua sendo, e será o Deus de amanhã sempre. É além dos nossos pensamentos, além da compreensão humana, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então, tudo que pedirdes a Deus em nome de Jesus, o Senhor falou: eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo isso, igual eu estou dizendo, irmão, perdoa. Essa obra que eu estou contando, o Senhor colocou no coração para dar como conselho também. Os irmãos perdoam aí alguma coisa, mas é segundo o que o Senhor deu, né? Louvado seja Deus. Então, eu estou passando segundo o que o Senhor colocou para contar para os amados irmãos e as visitas do canais. E as visitas do canais vão até uma congregação que está no Brasil. Faça o conselho, faça o convite para você em nome de Jesus. Procura saber o dia de culto e vai congregar. E se alguém realmente o inimigo fez saber alguma coisa que na verdade você saiba que o inimigo igual eu disse em português, se fosse para se dar um nome, seria enganador. O inimigo é um enganador. Ele enganou uma terça parte dos anjos de Deus, está escrito na palavra. Ele é enganador. Então ele vai continuar enganando. Só que toma cuidado, que a palavra diz que o inimigo, vou citar só como inimigo, né? O enganador, ele entra na vida da pessoa para três coisas principais: matar, roubar e destruir. Então, o que eu fiz com base em todo esse, vamos dizer, esse alicerce da palavra que já vinha, louvado seja Deus? O que eu fiz? Eu fui buscar o conselho de Deus. É o que eu recomendo a você. Vá a uma congregação que está no Brasil, buscar o conselho de Deus. Não fale para ninguém o que você está passando sobre a situação, mas não tome nenhuma direção externa para que, se o inimigo te falou alguma coisa, ele quer três coisas: matar, roubar e destruir. Muitas das vezes matar sonhos, destruir casamentos e por aí vai. É muito complexo, a infinidade de situações que a gente poderia falar sobre isso, mas eu vou me ater aqui na obra que o Senhor colocou no meu coração para contar. Os irmãos perdoam, a obra está sendo bastante grande, mas fica até o final, se você assim sentir de Deus. Aí, e nisso fui buscar o conselho de Deus, recomendo você. Com certeza o Senhor vai te mostrar uma congregação que está no Brasil, vai te mostrar, e procura saber os dias de culto certinho. Vai, não fala nada com ninguém, pede para Deus: Senhor, sobre essa situação, fala comigo. A palavra diz que buscar de todo o vosso coração seria achar de vós, mas vai congregar, louvado seja Deus. E nisso, meus irmãos e visitas do canal, já está terminando a obra aqui. Eu acordei, busquei os conselhos de Deus, e na palavra que estava sendo, já foi gravada durante um culto, o Senhor falava que o inimigo ele é mentiroso, para não confiar quando o inimigo. E falou rápido, mas falou certinho o que tinha acontecido, falou certinho na palavra. O que eu fiz? Confiei em Deus, como nós temos que fazer, acreditei em Deus, como nós temos que acreditar,
Louvado seja Deus, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais tudo ele fará, meus irmãos. E eu fiquei tranquilo, mas eu precisava falar com a minha esposa, né? Porque o senhor já tinha falado comigo. E eu pensei, nossa, eu preciso falar com a minha esposa, mas minha esposa está dormindo. A hora que eu fui pensando nessas coisas, de repente o celular teve um clarão do lado dela, ela mexeu no celular para ver alguma coisa. Aí eu pensei, o senhor acordou ela está acordada, está mexendo no celular. E eu já chamei, né, que eu tenho um apelido carinhoso, falo, ô Flor, você está acordada? Aí ela, uhum. Aí eu perguntei, deixa eu te falar uma coisa, eu tive aqui uma presença, infelizmente, de uma potestade, então ela falou para mim que você está me traindo. Você está me traindo? Aí ela falou, não, claro que não, ué. Que é isso? Eu te traindo? Eu falei, tá bom, eu só precisava te perguntar. Meus irmãos e visitas do canal, eu coloquei uma pedra na situação, uma pedra nisso, nunca mais falei sobre isso. É a segunda vez que eu estou comentando que o senhor me levou agora a postar essa obra aqui, mas nunca mais comentei sobre isso. E o conselho que o senhor dava naquele dia, que o senhor deu para contar essa obra na congregação, na testemunhança, eu falei o seguinte: olha, se o inimigo falou para você alguma coisa nessa linhagem, nesse segmento, tá mentindo, falando que tá acontecendo isso com seu esposo, com a sua esposa, olha, não acredita no inimigo, continua orando pela sua esposa, seu esposo, fica firme, porque o inimigo ele é um enganador e ele quer te enganar. Louvado seja Deus. Então essa é a obra, meus irmãos, que eu senti de contar. Os irmãos e visitas do canal, perdoem se eu falei algumas coisas que a gente não fala, por exemplo, obras iguais a essa a gente não conta, mas eu senti de contar e desde a última obra que eu contei, aqui o senhor já mandou contar essa, mas eu não senti na hora certa que era para contar. Tanto que o senhor veio e pregou na minha alma, pregou no meu espírito, o senhor pregou para mim sobre isso, sobre peça sabedoria a Deus e comece a prestar atenção referente àquilo que vem na sua mente. Se aquilo está te tirando a paz, se não está, se está falando, o que está mexendo com você referente a isso, para que você não caia no conto do enganador. Louvado seja Deus. Então essa é a obra, meus irmãos. Essa é a obra que eu senti de contar. Os irmãos, perdoem tanto tempo que eu contei aí, vai para 23 minutos, provavelmente, né? Essa é a obra. Deus seja louvado. Amém.